2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7. Legal. Você encontrou? Diga amém. Então, antes de nós lermos, eu quero que você olhe para cá e eu vou dizer qual é o título que eu dei para essa mensagem. O título dessa mensagem é O Líder Nota 10. O líder nota 10. O texto diz assim: quanto a mim, eu já estou sendo derramado como libação e o tempo da minha partida, ele já está próximo. Versículo-chave é o 7. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Diga comigo enumerando assim: combater um bom combate. Segundo, acabar a carreira. E o terceiro, guardar a fé. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, vamos orar. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós reconhecemos que esse momento é para a sua glória. Tudo que nós preparamos para esse dia é para a sua glória. Mas esse é o momento da sua palavra. É o momento onde nós precisamos, nós queremos ouvir a tua voz. O que seria de nós sem a tua direção e sem a sua palavra, Pai? E por isso nós suplicamos aqui nessa manhã como igreja, fala conosco através da sua palavra. Ó Deus amado, usa a minha vida e faz com que eu seja simplesmente um canal, simplesmente um instrumento em tuas mãos, a transmitir a sua palavra e que o espírito de revelação venha sobre cada um nessa manhã, Senhor. Durante todo esse dia, de maneira especial, nós oramos em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Queridos, na minha opinião, um líder nota 10 é aquele que sabe iniciar um combate, continuar um combate e terminar o combate. E é por isso que eu escolhi esse texto como base para essa mensagem. Um líder nota 10 é aquele que sabe iniciar, continuar e ir até o final. Muitos líderes, muitos querem exercer liderança, mas não sabem iniciar nada. Muitos querem exercer liderança, mas não têm iniciativa nenhuma para nada. Existem pessoas que estão num cargo de liderança, mas são procrastinadores profissionais. Eles nunca começam nada. Outros até começam, mas não conseguem dar continuidade. O apóstolo Paulo diz: eu iniciei e eu combati o bom combate, eu continuei na hora das lutas e das adversidades. Muitos líderes sabem iniciar alguma coisa, eles até têm iniciativa, mas na hora que o combate aparece, na hora que as lutas e as adversidades se levantam, ele para e entrega os pontos. Outros líderes, eles sabem iniciar, eles sabem até continuar, eles enfrentam os momentos de combate, de lutas e de adversidades, mas não conseguem continuar por muito tempo. Eles no finalzinho da batalha, eles de alguma maneira perdem a fé.
E é por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que ele foi até o final, guardou a fé até o final. Eu conheço histórias, e você também, de pessoas que elas tiveram um bom resultado de liderança durante muitos anos. O cara soube iniciar, soube continuar. Continuou durante 15 anos, 20 anos, 30 anos, quase chegando no final da carreira, o cara perdeu a fé, caiu na fé e não pôde falar o que o Paulo falou. Dr. Robert Clinton, professor de liderança em uma universidade americana, a Universidade Fuller, ele fez uma pesquisa no mundo com líderes cristãos. E nessa pesquisa ele chegou à conclusão de que 70% dos líderes cristãos não terminam bem a sua caminhada. É um número alto demais. 70% dos líderes cristãos não terminam bem a sua caminhada. E eu queria ainda, nessa introdução, ainda é a introdução, que você anotasse algumas perguntas a respeito da sua liderança. A primeira delas é: quem é você no que diz respeito à sua liderança ministerial? Só anota a pergunta, não responda agora. Quem é você no que diz respeito à sua liderança ministerial? No final da mensagem, ou quando você chegar em casa e assistir esse DVD, aí você vai conseguir responder com mais clareza. A segunda pergunta é: que tipo de líder, qual tipo de líder, melhor dizendo, você decide ser? Qual tipo de líder você decide ser? Terceira pergunta: como que você decide terminar a sua caminhada? Como é que você quer terminar? Quarta pergunta: qual é a nota que você dá para a sua liderança hoje, de 1 a 10? Não coloca 0 não, porque 0 é muito ruim. Se fosse 0, nem aqui você não estaria hoje. Então, só de 1 a 10. Qual é a nota que você dá para a sua liderança hoje, de 1 a 10? E a quinta e última pergunta: o que falta você fazer para chegar a uma liderança nota 10? O que falta você fazer? Só escreva essas perguntas. Vou repetir mais uma vez as 5. Primeira: quem é você no que diz respeito à sua liderança? Segunda: qual tipo de líder você decide ser? Terceira: como você decide terminar a sua caminhada? Quarta: qual é a nota que você dá para a sua liderança de 1 a 10? E quinta: o que falta você fazer para chegar à nota 10? Bom, vamos aqui falar então de algumas características de um líder que é nota 10. Eu poderia falar de várias, de dezenas. Separei apenas algumas. Quais as características de um líder nota 10? E eu quero que você, ao final de cada tópico desse, por isso que é extremamente você anotar, hoje é dia de treinamento, querido, então anote, escreva. A cada tópico desse que eu falar, eu quero que no final, você rapidinho vai dar uma nota para você e dizer: caramba, como é que eu estou nesse aspecto aqui, de 1 a 10? Aí você dá lá sua nota, coloca do lado. A primeira característica de um líder nota 10 é que um líder nota 10, ele é um líder de visão, muito mais do que visão. Eu vou acrescentar, é um líder que tem uma visão clara.
Gente, toda liderança começa a partir de uma visão. Sem uma visão não existe liderança. Melhor, vamos melhorar. Sem uma visão clara, não existe liderança. Existem pessoas que estão gerenciando um grupo de pessoas, mas não estão liderando nada, porque elas não têm visão e nem esse grupo de pessoas sabe qual é a visão. Liderança começa com uma visão clara. Toda liderança, ela precisa passar por isso. O apóstolo Paulo diz em Atos capítulo 26, versículo 19: eu não fui desobediente à visão celestial. Paulo havia recebido uma visão da parte de Deus. Paulo, ele digeriu esta visão, ele foi tomado completamente por esta visão. E por isso foi o líder que foi. Qual é a visão de Deus para a sua liderança? Talvez você está à frente de uma igreja, à frente de um projeto, à frente de uma célula, à frente de uma área. E qual é a visão que você tem, que você recebeu de Deus ou que você está recebendo de alguém que precisa compartilhar com a equipe que Deus te deu para cuidar? Como que está você como líder a respeito de uma visão? Essa caixa aqui, pode desligar ela. Se você observar, grandes líderes na Bíblia começaram os resultados da sua liderança com uma visão. Vamos falar de um deles, mais um. José do Egito, ele recebeu de Deus uma visão que veio através de um sonho quando ele era adolescente. Quando José era adolescente, ele recebeu uma visão de Deus, veio através de um sonho. Essa visão consumiu José durante toda a sua vida. Qual é a visão, querido líder, que consome, que mexe com você, que faz seu coração palpitar, que faz você ficar sem dormir madrugadas? Qual é a visão que faz você sentir arrepio quando você enxerga algo a respeito dela lendo a Bíblia? Qual é a visão que mexe com você quando você escuta alguém falar de algo que tem a ver com essa visão? O que acontece com o seu corpo? O problema, querido, é exercer a liderança sem ter visão. A visão é você ter o produto acabado que você ainda nem começou a construir. José não tinha nem começado a história do trabalho dele como líder, ele ainda era o filho adolescente da casa do seu pai, mas ele já tinha a visão acabada aqui, ó. Esse treinamento que nós temos hoje já estava acabado aqui. Alguns anos atrás já estava acabado aqui. Eu tenho algumas visões de Deus com relação ao propósito dele para a minha vida, que ainda não aconteceu do lado de fora, mas aqui já está pronto. Fala para quem está do seu lado: tudo é criado duas vezes. Repete novamente: tudo é criado duas vezes. A primeira vez é através de uma visão, você cria aqui. Não tem como você criar do lado de fora se antes não foi criado do lado de dentro.
O Miles Moron, ele conta uma história de que um dia ele estava na Disney e ele encontrou um velhinho lá de 60 anos limpando o banheiro e ele parou para conversar com esse velhinho. Perguntou: o senhor trabalha aqui há muito tempo? E esse velhinho deu uma risada e falou assim: eu trabalho aqui desde que começou a Disney. A Disney hoje ela é um fenômeno no mundo inteiro. Pessoas do mundo inteiro vão para a Disney. E aí ele perguntou para aquele velhinho: nossa, você está aqui desde o início? Ele falou: tô. E o Miles perguntou: como é que foi essa história? E o velhinho começou a contar para ele a história e disse o seguinte: olha, nós quando chegamos aqui no estado da Flórida, isso aqui só tinha mato. Só que ninguém queria essa terra. E o senhor Disney veio e decidiu comprar uma área gigantesca que ninguém queria. E ele falou que ia montar alguma coisa nessa área gigantesca e trouxe uma equipe para trabalhar com ele, a qual eu estava, e começamos a cortar mato, cortar mato, cortar mato, cortar mato, cortar mato. Por alguns dias cortando mato, um dia nós estávamos olhando e o seu Disney havia sumido, que ele cortava o mato junto conosco, ele havia sumido. E saímos procurando em tudo quanto é lugar: seu Disney, seu Disney, seu Disney, gritando, gritando: seu Disney, seu Disney. E eles não achavam. Até que eles foram bem profundo, perto de uma árvore, e viram o seu Disney sentado debaixo daquela árvore. E o seu Disney diz, o velhinho, que ele estava rindo, olhando para o alto. E o pessoal veio chegando perto e falou: seu Disney está doido. E ele... Um cutucou o outro, falou: ele pirou de vez. Seu Disney, está tudo bem com o senhor? E ele: sim. Por que o senhor está rindo? Eu estou vendo as montanhas. Olha as montanhas. E aí os funcionários falaram: seu Disney, na Flórida não tem montanha, seu Disney. O senhor está com problema. No estado da Flórida não tem montanha, seu Disney. E ele: olha lá, as montanhas. E aí eles olharam um para o outro e falaram: vamos ter que chamar a ambulância. Seu Disney surtou. Eu acho que ficou muito tempo no sol, o sol pegou sua cabeça, surtou. E aí foram lá, ligaram para a ambulância veio e tentaram encontrar o seu Disney lá naquele lugar embaixo da árvore. E procuraram tudo e o seu Disney não estava lá. Procuraram tudo naquele espaço e não encontraram, e decidiram então voltar para a cabana, o lugar, o espaço onde eles estavam. E quando chegaram lá, estava o seu Disney sentado. E eles falaram: seu Disney, nós viemos aqui ver se o senhor está tudo bem, o que está tudo tranquilo? E o seu Disney estava com um papel e com uma caneta desenhando. Seu Disney, o senhor está bem? O senhor disse que tem montanha, na Flórida não tem montanha, no estado da Flórida não tem montanha. E aí ele pegou o papel pronto e falou assim: tem montanha. Aqui está a montanha. Chamou os arquitetos, os engenheiros, entregou as montanhas. E ele falou: nós vamos construir montanhas na Flórida. Passaram-se alguns anos. A Disney, ela começou a funcionar e construiu montanhas. Mas o seu Disney já tinha falecido. Ele morreu. E quando a Flórida ela estava arrecadando milhões de dólares em função da Disney ter se estabelecido ali naquele lugar, o governador da Flórida vai fazer uma homenagem em função do que a Disney representava e chamou a senhora Disney para essa homenagem. E quando o governador da Flórida, ele está lá falando: gente, eu queria dizer que hoje o Walt Disney, ele é um sucesso no mundo inteiro e arrecada milhões de dólares aqui para o estado da Flórida, e nós gostaríamos de dizer que é uma pena que aquele que construiu isso daqui, aquele que iniciou, ele nunca viu as montanhas aqui da Flórida. É uma pena. Eu gostaria de convidar aqui agora a senhora Disney para dar uma palavra
E aí ela vem, pega o microfone e ela diz: eu sou muito feliz e honrada de estar aqui, mas eu gostaria de corrigir o nosso querido governador. Quando ele disse que o seu Disney, ele nunca viu essas montanhas, ele foi o primeiro a ver. Nós é que estamos vendo agora. Eu queria saber qual é a visão que você tem a respeito do propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Qual é a visão? Como você quer que as pessoas, elas sigam você sem visão? A visão, ela nos ajuda a atrair pessoas para poder edificar o projeto que a visão um dia ela estabeleceu. A visão, ela é a fonte de disciplina e de motivação para um líder. Se você não tem uma visão, você não vai se automotivar e não vai ter disciplina. A visão, querido líder, ela dá legitimidade à sua liderança. Quando você tem uma visão clara, você legitima a sua liderança. Você não pode pedir para as pessoas seguirem você se você não tiver uma visão clara. Como que você quer montar? Um dos maiores desafios dos líderes hoje é formar e montar equipe. Como que você vai formar e montar equipe se as pessoas, elas não sabem para onde você está indo e nem você sabe? Qual é a visão? Se tem uma visão, ela está clara. Pastor, eu não sei qual é a visão. Já comecei a entrar em crise aqui, porque eu não sei, cada hora eu penso uma coisa. Eu tenho um treinamento chamado Coaching Express. E nela eu ajudo você a construir e entender a visão de Deus. Não vai dar tempo eu falar, porque é um dia inteiro de treinamento isso. A segunda característica de um líder nota 10. Um líder nota 10, ele não tem apenas uma visão. Um líder nota 10, ele é comprometido com a visão. Diga comigo, comprometimento. E aí eu quero ler para você o exemplo de um líder que ele era fera demais, e aqui algumas características do comprometimento na vida desse líder. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, a partir do versículo de número 1, diz assim: pareceu bem a Dairo constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino e sobre todo o reinado. E sobre esses 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Esses príncipes ele escolheu para que eles pudessem dar conta, diga comigo, dar conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se sobressaiu a esses presidentes e príncipes, porque havia nele um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, ele era comprometido, e porque ele era fiel, ele era comprometido, não se achava nele nenhum erro e nenhuma culpa. Qual é o tamanho do seu comprometimento com algum projeto? Não acharam culpa na liderança de Daniel e nem erro na liderança de Daniel, porque ele exercia comprometimento, a sua liderança no palácio, que era rei, e ele exercia comprometimento com algo que Deus havia colocado no coração dele, e ele sabia discernir cada
passo desse comprometimento em questões hierárquicas. Existem pessoas que elas não se comprometem em alguma coisa porque a sua mente é confusa em questões de hierarquias e prioridades. E aí é por isso que o cara se perde, ele não sabe muito o que é que ele vai fazer da vida dele. Se você avaliar, Daniel, ele era comprometido com um rei, para que o rei não sofresse dano. Ele era um cara fiel, ele era um cara leal, mas quando o rei diz, você não vai poder mais orar ao seu Deus, ele diz, agora eu preciso ser leal a esse daqui. O problema são as pessoas que elas confundem as prioridades, se perdem nisso, gente. E porque se perdem nas prioridades, elas acabam não se comprometendo com nada. Daniel, na minha opinião, ele era o cara, o líder nota 10. Cutuca quem está do seu lado e fala bem assim, você quer ser o cara? Então você tem que ter convicção, querido. Você tem que estar certo do que você está fazendo. Você tem que estar certo de que você está na direção certa. Você tem que estar certo que você está debaixo da obediência de Deus. Você precisa estar convicto para você sobressair, para você ser um líder excelente, para você ser um líder nota 10. Você já parou para perguntar por que muitos líderes desistem? Você sabe por que muitos líderes desistem? O cara começa uma célula, e aí no meio do caminho ele vai lá e desiste. Fala assim, não quero mais saber de nada não. O pastor começa a trabalhar, e ele foi chamado, ele começa a trabalhar no ministério, se envolver com a obra, cuidar e tal, participar, seja ele auxiliar, ou seja ele pastor titular, presidente de uma igreja. E aí, por que muitos pastores titulares e presidentes, em alguns momentos, eles param? São lutas, adversidades, e os caras param, entregam, não querem mais se envolver com nada. Por que isso? É porque eles nunca foram convictos a respeito do chamado de Deus para a sua vida. Param porque não tiveram convicção do chamado e por isso pensam em desistir. Gente, o seu comprometimento com a visão e com o chamado que Deus estabeleceu sobre a sua vida precisa ser maior do que a pressão das pessoas e do diabo para que você pare. Precisa ser maior do que as pressões das lutas e adversidades. A sua convicção de que Deus é contigo e ninguém poderá te resistir deve ser maior do que qualquer outra coisa. Aleluia! O seu nível de comprometimento, ele deve vencer a pressão que as pessoas contrárias geram ao seu ministério. O seu nível de comprometimento com a visão, ele deve ser superior às pressões que você passa do lado de dentro e às pressões que você passa do lado de fora. Quantas vezes que eu já vi maridos desistirem do ministério, largarem e chutar o balde porque ele não aguentou a pressão dentro de casa. Cadê a tua convicção, meu amigo? Eu já vi líderes de céu largarem, chutar o balde e dizer, não aguento não, pastor, cuidar de pessoas não dá, é muito complicado. Esse negócio aí não dá não. A pressão, você trabalha, você faz o bem, ajuda as pessoas, você serve, o pessoal só te mete o malho, só fala de você. Quer dizer então que você só vai servir, só vai liderar se estiver tudo fluindo bem? Cadê a convicção do seu chamado? Cadê a convicção de que Deus te escolheu? Cadê a convicção de que Deus te levantou? Cadê a sua convicção? Respira fundo. Faz um carinho na cabeça do seu vizinho do lado e fala, seja bem-vindo ao treinamento.
Posso continuar? Vou continuar fazendo uma pergunta. Mais uma. Você por acaso está no ministério porque Deus te chamou ou por causa das pessoas? Se você está no ministério por causa das pessoas, você vai desistir na primeira pedrada que você tomar, na primeira traição que você sofrer, você vai desistir na primeira decepção. Agora, se você está no ministério porque Deus te chamou, passa o que passar, venha o que vier, enfrente o que enfrentar. Eu não abro mão do chamado! Eu não abro mão do chamado! Aleluia! Você precisa definir, você está no ministério por causa de Deus ou por causa das pessoas? Querido, o nosso comprometimento com alguma causa, ele é medido pela maneira como enfrentamos as pressões. O nosso comprometimento com alguma causa, ele é medido pela nossa disciplina diária. Sabe por que Daniel, ele era um líder excelente? Diz que Daniel, ele orava, quando o rei lançou o decreto para que ninguém pudesse orar a nenhum outro Deus que não fosse o Deus dele, diz a Bíblia que Daniel, ele foi lá para o mesmo lugar para orar conforme costumeiramente fazia. Essa palavra é chave. Conforme costumeiramente fazia, 3 vezes ao dia ele orava. Isso aqui fala de disciplina. Querido, líderes que são acima da média, líderes nota 10, eles são disciplinados. Disciplinados em primeiro lugar na sua vida devocional, disciplinado para poder lidar com as situações da sua saúde, disciplinado para lidar com as situações do seu dinheiro, disciplinado para poder lidar com a sua família. Ele é disciplinado com as coisas que envolvem a visão. Qual é o tamanho da sua disciplina, meu filho? Dizem os especialistas na área de comportamento humano que o segredo de você ser bem-sucedido em alguma área está dentro da sua disciplina diária. A Bíblia mostra isso aqui em Daniel. Qual é a sua disciplina para você estudar? Quantos livros que você está lendo por mês? Diga para mim. Quantos meses que você não bota a mão em um livro e você não termina esse livro até o final? Você lê 3 páginas da porcaria do livro e você diz, eu estou cansado. Agora deixa eu falar aqui, ficar 50 minutos, 1 hora e até 2 horas olhando o Facebook para ver a vida dos outros, você fica, né, meu filho? Fala para quem está do seu lado, isso é só o começo, meu filho. Terceira característica de um líder nota 10. Um líder nota 10, além de ter uma visão, além de ter convicção de uma visão, esse líder nota 10, ele precisa ser um cara inspirador para as pessoas. Um líder nota 10 é alguém que sabe inspirar as pessoas. E o que é inspirar? Quando você normalmente vai fazer uma consulta no médico, no cardiologista, no clínico geral, e ele bota aquele equipamento para medir a pressão ou alguma outra área que ele vai medir, a grande maioria fala para você fazer o quê?
Inspira. E inspirar é você puxar o ar para dentro. Inspirar é você produzir vida. O ar é o que mantém uma pessoa viva. O ar é o que mantém uma pessoa em disposição caminhando. O cérebro, para funcionar, ele precisa de oxigênio. Inspirar as pessoas é você levar para as pessoas vida, oxigênio, vai fazer elas pensarem, vai fazer elas abraçarem uma visão. Líderes nota 10, eles sabem gerar na sua equipe vida. O problema é que tem líder que quer ser líder nota 10, mas ele só gera na sua equipe morte. Ele quer ter resultado, mas ele não gera vida em ninguém, ele só gera morte. Se você observar a vida de líderes de excelência, como Daniel, por exemplo, que ele chegou a inspirar Sadraque, Mesaque e Abidnego, inspirou com a mesma causa, com a mesma posição, com o mesmo posicionamento que ele teve. Se você olhar Paulo, ele inspirava as pessoas. Se você olhar o nosso Mestre Jesus, o que ele fez foi inspirar as pessoas que estavam à sua volta, a sua equipe foi inspirada, e por isso que revolucionaram o mundo. Gente, eu fiz uma pesquisa, e muitos de vocês que estão aqui devem ter participado, foram mais de 2.000 líderes no Brasil, uma pesquisa que eu mandei por e-mail, qual é o seu maior desafio na liderança? 80% das pessoas responderam, meu maior desafio na liderança é formar uma equipe. Quantos aqui concordam que o maior desafio na liderança é formar uma equipe? Levanta a mão e fala, ai... Agora, formar equipe é fácil, sim ou não? Não é, claro que não é. Não é fácil, é uma luta. Agora, uma coisa eu vou te dizer, você nunca vai conseguir formar uma equipe se você não for um líder inspirador. É preciso aprender a inspirar as pessoas. Todo líder que sabe formar equipe, ele é um líder que formou equipe porque ele soube inspirar as pessoas que estavam à sua volta. Ele soube inspirar as pessoas, lançando sobre elas vida. O líder que não inspira e gera morte, e ele fica achando que está liderando, é porque ele troca inspiração por manipulação. O cara acha que está com tudo, arrebentando a boca do balão, e depois pergunta, cara, por que as pessoas me abandonam? Cara, por que eu não consigo formar muito tempo? Porque ele troca inspiração por manipulação, e isso é muito sutil, meu amigão. A manipulação gera morte e a inspiração, ela gera vida. Você quer ver como é que a inspiração, ela está ligada com o ar que você... E a manipulação, ela está ligada com o ar que você... Você quer ver um líder que vai manipular alguém, ele fala para uma pessoa bem assim... Ele quer que a pessoa faça alguma coisa e ele manipula e a pessoa está na frente dele assim. Porque escuta uma coisa. Pessoas têm medo de líderes manipuladores. E tem líderes que acham que conseguem alguma coisa, não está conseguindo nada. Ele acha que consegue. Ele está manipulando, e ele vai na frente da pessoa e fala assim, é isso, assim, 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 vai fazer, a pessoa faz assim, sim, 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 sim. E quando o líder vira, ele fala assim, ó, saco.
saco. Gente querida, a manipulação é a forma mais medíocre de exercer liderança. Nós precisamos ficar atentos para poder não entrarmos nesse perigo chamado manipulação. Você sabe que a pessoa que não consegue durante muitos anos formar equipe é porque ela precisa avaliar isso. Será que e não é por maldade, não é porque a pessoa é ruim, não. Não é uma pessoa má. Ela é ruim na liderança. Ela acha que está fazendo certo, mas está fazendo errado. E aí acaba não tendo resultado, gente. Por quê? Porque acaba se tornando um manipulador profissional. Tem gente que está há anos no ministério e o cara já se tornou manipulador profissional, já está aqui, prensado na sua mente, e por mais que ele saiba de que ele tem que fazer diferente, a mente dele já está impregnada com a manipulação, e é preciso fazer uma lavagem com o fogo do Espírito, lavar com fogo a mente. Romanos 12, renovai-vos, pois, pelo poder da vossa mente. Tem que ter uma esponja de fogo de Deus. Porque o cara cresceu no ministério sendo manipulado, e o que foi impresso na sua mente é de que as pessoas que estão sobre a sua liderança também devem ser manipuladas. Então está impresso aqui na mente do cara. Manipuladores profissionais, esses caras que estão com a manipulação aqui, olha, estampada na sua mente, eles manipulam as pessoas, colocando medo nelas através de ameaça. Líderes que manipulam as pessoas, eles lançam insegurança, a insegurança em uma área que a pessoa tem dificuldade, porque se ele conseguir lançar a insegurança nesta pessoa, ele pegou a fragilidade dela e ele oprime a pessoa, a insegurança dela. Líderes que manipulam, eles utilizam de chantagens emocionais. Chantagem emocional para colocar as pessoas do seu lado. Como que você quer formar uma equipe consistente se você, para poder exercer alguma coisa com elas você precisa de fazer chantagem emocional semana atrás de semana? Isso não é liderar, meu filho, isso é manipular. Quarta característica de um líder nota 10. Não esqueça de dar a sua nota para cada um desses itens. Deixa eu ver como é que está a minha hora. Quarto, o líder nota 10, ele tem equilíbrio emocional. E aqui o negócio é sério demais. Por favor, aí, faz um carinho no ombro do seu vizinho do lado, carinho mesmo, fala assim, querido, como é que está o seu equilíbrio emocional, irmão? Olha só aqui, deixa eu falar uma coisa para você aqui. A ciência hoje chama de inteligência emocional. Os caras que estudam comportamento humano, eu tenho estudado um pouco sobre essa área, chama isso de inteligência emocional. Mas a Bíblia chama de frutos do Espírito, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Paz, mansidão, domínio próprio, temperança, benignidade, bondade, fé. Escuta uma coisa, sabe o que diz Gálatas 5 quando fala dos frutos do Espírito?
Contra essas coisas não há lei. Sabe por que muitos líderes não conseguem ter resultado? Porque o seu equilíbrio emocional é zero. Os caras não sabem se controlar nas situações de pressão e de dificuldade, e aí explodem a todo momento. E porque você está explodindo, você está perdendo o seu casamento. Porque você está explodindo, você está perdendo seus filhos. Porque você está explodindo, você está perdendo o amigo precioso que Deus te deu. Porque você está explodindo, você está perdendo ovelha e está perdendo equipe. Gente, o equilíbrio emocional, ele está diretamente ligado aos resultados de um indivíduo. Ele está diretamente ligado. Durante muitos anos, nas empresas, contratavam-se as pessoas que elas tinham QI. E o QI, diferente do que você acha que é quem indica, é o coeficiente de inteligência, é avaliar a capacidade do cara dele ser inteligente. Tem gente que é inteligente demais, e durante muitos anos as empresas elas estavam valorizando demais a galera com QI. Era por isso que naquela época tinha que fazer currículos com 10 páginas, 15 páginas. Quanto mais página tinha o currículo, nossa, o currículo desse cara é bom. Quantos se lembram disso? Hoje, para as empresas, o QI é importante, mas não é mais importante do que o QE. E o que é QE, pastor? QE é o coeficiente emocional. Do que adianta você ter um cara numa empresa, cabeção, já vou trazer já para a igreja, só para te trazer uma ilustração. O que as empresas estão pensando é o seguinte: do que adianta você ter um cara numa empresa que ele estudou em Harvard, o cara tem um currículo, página, 10 páginas, e conhece isso, mas emocionalmente, para lidar com pessoas, emocionalmente, dentro da equipe de trabalho, emocionalmente, uns com os outros, esse cara, ele é um desastre. As empresas não querem. Então é por isso que quando você vai fazer uma entrevista numa empresa, muitas pessoas, elas fazem teste de psicotécnico com várias perguntas. Elas perguntam o histórico da sua vida porque elas querem avaliar o seu nível de QE. Elas querem avaliar o seu nível de coeficiente emocional, como é que você lida com as suas emoções. Agora vamos avaliar aqui na igreja, se não é a mesma coisa. Durante muitos anos, o que é que valia na igreja? Nossa, esse cara aqui, ele é doutor, mestre em teologia. Mas do que adianta ser doutor, mestre? Mas o cara na igreja, emocionalmente, é um desastre. Perde gente. Enxota as pessoas, é duro demais da conta, e ele não consegue lidar com as suas emoções. O líder nota 10, ele é equilibrado, faz carinho no ombro do seu vizinho e fala: como é que está o seu equilíbrio, meu filho? Fala para ele assim: toma maracujina. Quantas esposas aqui acham que os maridos, às vezes, eles perdem a paciência e estouram demais? Não fala nada assim, só grita: ai, misericórdia. Você está rindo, né? Posso falar uma coisa? Pastor, como é que você é nessa questão? Eu tenho aprendido a crescer, preciso melhorar muito, eu vou dizer o que é que eu faço. Quando dá vontade de explodir, de esganar alguém, de gritar alto, eu aprendo aqui, ó, eu tenho que administrar isso aqui. E isso aqui que eu faço? Algumas pessoas,
elas ensinam a contar até 10. Isso já não funcionou mais comigo, não. Já estou em outro nível. Eu procuro pensar nas coisas boas da vida e desligo. Eu tento apertar um botãozinho que tem aqui, falo desliga, 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 desliga. E eu penso em outras coisas. Porque é questão, querido, de segundos para você explodir ou manter o controle. Em segundos, você perde o equilíbrio ou você domina o equilíbrio. Em questão de segundos. 3 segundos. Agora deixa eu falar uma coisa aqui. Meu Deus do céu. Existem pessoas que elas mostram falta de equilíbrio emocional, sabe quando? Em 2 situações. Aliás, na mesma situação, mas de 2 maneiras. No momento do feedback. Diga comigo, feedback. Pastor, o que é isso? Eu vou traduzir o feedback para você. Vem aqui, Marcos, por favor. O feedback é quando eu tenho que dizer para o Marcos alguma coisa de que ele fez que não foi muito legal e de que ele precisa mudar. E isso acontece muito entre discípulo e discipulador, pastor e ovelha, esposo e esposa. Toda hora nós estamos dando feedback e recebendo feedback, sim ou não? Pois é. Mas aqui é que mostra a fraqueza emocional de muitos. O primeiro lado, o cara, ele às vezes não consegue resultado com a sua equipe porque ele não sabe dar feedback. Ele dá feedback pisando nas pessoas, menosprezando. Cara, você é um... Posso brincar? Então tá bom. Cara, olha só, não dá para você na equipe não, cara, você é um vagabundo, rapaz, porque você, seu sem vergonha, você não tem compromisso com as coisas, eu conto com você aqui na equipe, cara, esperei você hoje, 7 horas da manhã para me ajudar aqui com as cadeiras, você não tem vergonha na sua cara não, rapaz, vagabundo? Tem gente que fala assim, e aí ele mostra que não tem equilíbrio emocional na hora de dar feedback. Agora, o outro lado da moeda tem gente que tem um líder, esposa que tem um marido, filhos que tem um pai, que sabe dar feedback, mas o cara não sabe receber feedback. E o segredo aqui, meu amigão, é que o crescimento só acontece quando nós temos uma cultura de feedback, seja na igreja, seja na célula, seja na família. O que faz as pessoas crescerem é uma cultura de feedback. Como é que você vai melhorar se ninguém falar para você qual é a área que você está ruim? E aí a inteligência emocional, é por isso que os caras que são inteligentes emocional, eles crescem, gente. Porque eles sabem dar feedback, sabem receber feedback. E como é que então é para eu receber feedback? Eu tenho que entender que todo feedback ele vai trazer bem para a minha vida. E o feedback que eu resolvo não tem nada a ver com o meu eu pessoal, mas com o meu eu posicional. O que é isso, pastor? Cadê o tecladista? Sumiu daqui? Ele está testando o meu equilíbrio emocional, gente. Aleluia. E aí o que acontece? Esse camarada aqui, ele quando ele está em casa, ele é pai. Quando ele está lá no seu trabalho, ele é o profissional. E quando ele está na igreja, ele é líder. E aí ele tem posição de pai, posição de profissional e posição de líder na igreja. O que acontece com esse cara quando ele recebe um feedback da sua esposa na questão de pai? A esposa fala bem assim: Marquinhos, deixa eu falar uma coisa para você, meu filho. Você está ficando muito distante das crianças. As crianças estão sentindo falta. E eu também, como esposa, queria você mais em casa me ajudando. E aí o que esse cara aqui faz quando a pessoa não sabe receber feedback? Ela trunfa o bico.
ela emburra a cara, fala assim, nem reconhece as coisas que eu faço dentro dessa casa. Essa mulher não me ama mesmo, não. A pessoa não entende que o feedback não foi na pessoa do Marcos. A pessoa do Marcos, a esposa do Marcos, ama o Marcos de paixão, casou com ele. I love you, tchutchu. São 3 filhão. Mas quando ela falou com ele a respeito das coisas dentro de casa, ela falou com ele dando um feedback no eu posicional, é na posição de pai, na igreja. Pode voltar, Marcos, meu filho, por favor. O que acontece aqui na igreja? Esse cara aqui é líder. E aí eu vou, como líder, dar um feedback bom para ele. Marcos, querido, você está sendo falho lá com a galera, lá que está chegando para a sua célula nova. Marcos, poxa, tantos novos convertidos chegando lá, cara. E, poxa, você às vezes não mostra nem compromisso. Eu acredito tanto em você, cara, mas você não mostra compromisso aqui chegando com a galera. Poxa, por favor, cara, eu acredito que você vai melhorar, por favor. E quando eu dou um feedback de que ele não está indo muito legal na cela, o que acontece com esse cara que é líder de cela e não tem equilíbrio emocional? Trunfa a cara. Não gostei, estou dando a minha vida, estou dando a minha força, ainda vem me chamar a atenção. Oh, que droga! Está vendo? Essa igreja não ama ninguém mesmo, não. Esse pastor só quer cobrar, só quer sugar o sangue da gente. Eu amo o Marcos como ovelha. O feedback que eu dei para ele foi na posição dele como um líder. Não tem nada a ver com a pessoa do Marcos. E quando a pessoa não sabe receber feedback, sabe o que acontece? Ela não só trunfa o bico, ela entra na igreja e ela está na célula, e ela está nos lugares de relacionamento, e ela já está toda desconfiada, olhando para o cara assim, esse cara não gosta de mim, esse cara está com implicância comigo, esse cara está com implicância comigo, esse cara está com implicância comigo. Porque ele confundiu. Então fala para quem está do seu lado, aprenda a receber feedback. Quantos podem dizer glória a Deus? Dê um aplauso a Jesus aí. Olha só, Provérbios 27, 5 e 6, gente, Bíblia. Provérbios 27, 5 e 6 diz, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas o beijo do inimigo é enganoso. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que está dizendo para você que você é bonitinho, que você é uma benção, que você é amor da vida dela, que você é melhor amigo, que você é melhor amiga. Escuta, isso pode ser um inimigo que está impedindo você de crescer, porque quem te ama te fala a verdade. Quem te ama te fala a verdade. Quantos estão preparados a ouvir verdade aqui? Diga aleluia. Então prepara o coração, porque até hoje à noite o couro vai comer nesse lugar. Eu estou falando para você, hein? Quinta característica de um líder nota 10. Um líder nota 10. Ele busca seguir bons exemplos. A Bíblia diz que Asa foi um dos reis mais bem-sucedidos da história de Israel. E bem-sucedido por quê? Porque diz a Bíblia em Crônicas que ele seguiu os bons exemplos do seu pai Davi. O apóstolo Paulo diz, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu queria saber quem é que você está imitando. Gente que imita pessoas medíocres, tem uma liderança e uma vida medíocre. Existe uma ferramenta no coaching que nós trabalhamos para poder ajudar as pessoas a terem resultados, chamado modelagem do sucesso.
É você se modelar em alguém que teve um resultado de sucesso que você gostaria de ter e falar como é que essa pessoa pensa. O que essa pessoa faz? Quais são os hábitos dela? E aí, se eu procuro aplicar como ela pensa, o que ela faz e quais são os seus hábitos, se ela conseguir o resultado em alguma área, você é capaz de conseguir. Agora, o problema é quando eu estou fazendo modelagem do fracasso. A modelagem do fracasso é quando você está se relacionando com pessoas que têm uma vida ministerial fracassada, uma família fracassada, uma vida emocional fracassada, uma vida financeira fracassada. Você pode relacionar com essas pessoas para ajudar essas pessoas e não para elas modelarem a sua vida. Anota aí, como é que você está na questão de seguir bons exemplos? Quem é que são? Você poderia anotar aí 5 pessoas que você segue. 5. Que você segue ou que você relaciona. 5. E aí eu queria saber como é que é a qualidade dessas pessoas. Se são pessoas medíocres, a sua vida será uma vida medíocre. 6ª característica de um líder nota 10. Um líder nota 10 é aquele que busca servir as pessoas. Diga, servir as pessoas. Jesus falou que se você quer ser grande, se você quer ser aquele que vai estar em primeiro, você precisa servir. Como é que você está na questão de você servir as pessoas? Deus deu um talento, uma habilidade, um dom para você servir as pessoas. E se você com um dom, com um talento e com a habilidade que Deus te deu, você não está servindo as pessoas, você nunca começou uma história de liderança. 7º para quase terminar. O líder nota 10 é aquele que conseguiu formar uma boa equipe. Todo líder que é líder bem-sucedido, ele consegue formar uma boa equipe. Pastor, e por que eu não tenho uma boa equipe? Posso dizer para você uma coisa que pode doer você, mas vai te ajudar. Quantos querem receber feedback? Diga amém. Pastor, como é que eu faço se eu não tenho uma boa equipe? Deixa eu falar uma coisa para você, com amor e carinho, mas também com muita verdade. Eu queria dizer para você que todo líder tem a equipe que ele merece. E sabe por que as pessoas não conseguem mudar isso? Sabe por que não conseguem mudar? Porque toda falta de resultado que tem, ou problema que tem na equipe, esse líder, ele coloca a culpa nas pessoas. Ô, gente ruim esse povo. Ô, gente descompromissada. Eita coisa. Ô, meu pai, que é isso, rapaz? Se o senhor não tinha gente melhor para mandar para mim, não? Ô, gente complicada, rebelde, desobediente. Irmão querido, deixa eu perguntar uma coisa. Liderar é o quê? Se você não sabe responder, eu vou dizer para você. Liderar é influenciar. Diga comigo, liderar é influenciar. Agora fala para quem está do seu lado, liderar é influenciar. Se liderar é influenciar, e você é o líder dessa equipe difícil e problemática, o problema da equipe ser difícil e problemática está com quem? Balança quem está do seu lado e fala, aprenda a influenciar, aprenda a
transformar as pessoas pelo poder do Evangelho. Aleluia! Gente querida, as pessoas não conseguem melhorar as suas equipes porque tudo ficam colocando a culpa delas. A primeira coisa que eu entro em crise quando não está dando certo, e muitas vezes não dão alguma coisa com a minha equipe, eu entro em crise e falo: Deus, me ajuda a melhorar. Deus, o que eu tenho que fazer? Deus, qual é a linguagem que eu tenho que utilizar? Deus, qual é a estratégia que eu tenho que trabalhar com esse indivíduo que dá vontade de eu esganar esse cara? Agora, um líder nunca vai conseguir melhorar uma equipe se ele não trouxer a responsabilidade para ele entender: se eu tenho uma equipe ruim, é porque eu estou merecendo ter uma equipe ruim, porque eu tenho sido um líder ruim. Então você toma vergonha na cara, e a partir desse treinamento você começa a melhorar, e vai se tornar um líder melhor, meu filho, aleluia! Já vou terminar. Vou terminar com isso aqui agora. Pronto, acabar. É porque eu estou com vontade, estava tão empolgado para essa Conlisul, gente, que meu Deus do céu. Um líder nota 10. Por último. Não vou falar 10 não. Senão os pregadores aí me matam depois. O líder nota 10, ele é um líder que ele tem caráter. Irmão, um exemplo de José. Eu poderia falar de outros, Daniel, Paulo. Eu quero falar de José. José teve a visão na adolescência e cumpriu a visão que Deus havia estabelecido dele através de liderança. Em cada ponto que José estava, ele exercia liderança. E José conseguiu exercer liderança e ser bem-sucedido na sua liderança, porque José foi um homem que ele não negociou o seu caráter. Gente, o verdadeiro caráter de um líder, o verdadeiro caráter de um homem, de uma mulher de Deus, ele é manifesto na hora das pressões e das dificuldades e das grandes tentações, meu filho. Você imagina que para José, os hormônios à flor da pele, garotão, bonitão, e a esposa do Potifar vem para ele e fala: Josézinho da mamãe, vem cá que eu quero você hoje. Boiola ele não era, eu tenho certeza. Mas o que José faz? Ele fala: eu não vou brincar. Eu não vou negociar o meu caráter. E o caráter que José manifesta não envolvia só a vida dele com Deus não, tá? Porque tem gente que diz que tem caráter, mas manifesta o caráter só relacionando a Deus. Não, porque com Deus eu sou fiel. Porque o meu Deus, o caráter de José, ele foi manifesto quando Potifar veio perguntar para ele bem assim: José,
A minha esposa está dizendo que você tentou agarrá-la, José, é verdade? José falou: meu senhor, eu jamais iria ser infiel ao Senhor e ao meu Senhor. O caráter de um homem ou de uma mulher não é provado só quando ele diz que ele é fiel a Deus, não. O caráter de um homem e de uma mulher é provado quando ele é fiel a outro homem, quando ele é fiel à sua liderança, quando ele é fiel a um projeto, quando ele é fiel a alguém que está à sua volta. Um líder nota 10 é um líder de caráter. O caráter de um homem vai ser provado nas questões da sua família, nas questões do seu trabalho, nas questões de relacionamento com amigos, nas questões da igreja. O seu caráter, ele todo dia será provado. Qual é a marca que você quer carregar em cima do seu caráter? O caráter é o que está estampado na sua cara. O caráter de Jacó, antes de ter um encontro com Deus, o caráter de Jacó era mentiroso, usurpador, enganador. Aí Deus manifesta-se a Jacó, tem um encontro com Jacó, e agora Jacó muda o caráter. Deus muda o nome de Jacó para Israel, e agora o caráter de Jacó passa a ser príncipe de Deus. E esse príncipe de Deus, que mudou e transformou o seu caráter, ele gerou filhos. E José teve uma marca no seu caráter que eu vou encerrar com ela. Antes de encerrar com a marca do caráter de José, eu queria junto com você ler Marcos capítulo 3. Essa eu quero que você acompanhe comigo. Marcos capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 16. Você sabe que durante muitas vezes, principalmente no Antigo Testamento, o nome de uma pessoa representava o seu caráter, a sua essência. No Novo Testamento não se usava muito, tanto quanto no Antigo, mas ainda se usava. Aí Jesus, ele em um certo momento, ele descreve os 12. A Bíblia fica registrada o nome dos 12, da eleição dos 12. Marcos capítulo 13, a partir do versículo de número 16, diz assim. Marcos 3, 16. Marcos 3, 16. Simão, a quem colocou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, ao qual pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André e Filipe e Bartolomeu e Mateus e Tomé e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu e Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. O caráter de Judas na história ficou estampado: aquele que o traiu. Qual é o caráter que você quer que esteja estampado na sua face quando você estiver andando por essa rua?
Qual é o caráter que você quer que esteja estampado na sua face? Pode ficar de pé.